exclusivo à Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO. Finaliza o relatório sobre a esquema Coldo, que envolve a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, e o relatório patrimonial sobre quem foi braço direito de Pedro Sanches, Santos Serdã. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Já vou avisando, a corrupção não para e o trabalho da Guarda Civil para combatê-la também não. E começamos então esta semana com corrupção, com mais corrupção e com novas informações exclusivas aqui no Medidas Cautelares. Muita atenção porque a UCO está finalizando 2 relatórios importantíssimos. O primeiro que afeta a presidenta do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, e o segundo, o relatório patrimonial sobre quem foi o braço direito de Pedro Sanches e secretário de organização do PSOE, Santos Serdã. Vocês não podem perder o vídeo de hoje, porque vamos dar todos os detalhes dessa informação tão relevante. Sem dúvida, uma primavera muito, mas muito complicada se apresenta para Pedro Sanches. E vamos compartilhar na tela, como sempre fazemos, para poder contar para vocês, em detalhes, todos e cada um dos aspectos mais importantes dessa notícia. Já temos na tela. Muita atenção! Aqui está uma foto de Francina Armengol no Congresso, com expressão séria e de óculos. E vamos lá porque, atenção, a Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, está finalizando a elaboração de 2 relatórios no âmbito do esquema Coldo. O primeiro envolve a ex-presidente das Ilhas Baleares e atual presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, pela compra e venda de material médico. Durante a pandemia do Covid-19. O segundo relatório trata sobre o patrimônio do ex-secretário de organização do PSOE, Santos Serdã. No próximo dia 7 de abril, após a Semana Santa, começa no Tribunal Supremo o primeiro julgamento relacionado com o esquema Coldo, no qual estarão no banco dos réus o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, seu ex-assessor, Coldo Garcia, e o empresário Victor Daldama. Nesta audiência, o Tribunal Superior decidiu pela convocação como testemunha da presidenta do Congresso, Francina Armengol, no próximo dia 22 de abril. No mesmo dia, depõe o ministro da Política Territorial, Ângelo Victor Torres, também alvo dos investigadores no esquema de corrupção. De acordo com as fontes jurídicas que consultamos, destacam que os relatórios sobre Francina Armengol e Santos Serdã, que estão sendo preparados pela UCO, estão muito avançados e podem ser enviados ao titular do Tribunal Central de Instrução, número 2, da Audiência Nacional, Ismael Moreno, nas próximas semanas. No caso de Armengol, o relatório vai se concentrar nos contratos de emergência concedidos durante a pandemia nas Ilhas Baleares, quando ela era presidente, a empresas relacionadas ao Círculo de Coldo Garcia. A UCO, é preciso dizer, já havia incluído em relatórios anteriores conversas diretas entre a então presidente das Ilhas Baleares e o ex-assessor de Ábalos, incluindo mensagens de tom afetivo em que Coldo chamava Armengol de querida. E é assim que a presidente do Congresso ficou conhecida, com esse apelido carinhoso para Armengol, mas também havia outras mensagens comprometedoras que falavam sobre manter a dirigente informada sobre o fornecimento de material sanitário. Agora, os investigadores estariam finalizando um novo relatório que incorporaria indícios adicionais e que mostra como Armengol se escondia atrás de Coldo para fechar as operações com as empresas do esquema de corrupção. Sobre Santos Serdã, já acusado no esquema de Coldo e que permaneceu em prisão preventiva por quase 5 meses. A UCO vai aprofundar na análise do seu patrimônio, revelando, atenção, no relatório, descobertas importantes no patrimônio de Santos Serdã. Fiquem com isso. Lembramos que a acusação no ano passado do então secretário de Organização Socialista provocou um verdadeiro terremoto em Ferraz. Depois que a Guarda Civil o apontou como o suposto elo no recebimento de propinas, e por seu papel central na estrutura de manipulação de obras. Tudo isso por seus vínculos com a empresa Servinha Bar, de seu amigo e sócio Anchon Anousso. Pois bem, as mesmas fontes que consultamos não descartam, atenção,
que os relatórios de Armengol e Santos Zerdan só venham a público no próximo mês de maio, depois que terminar o primeiro julgamento sobre o esquema de Coudo no Supremo, para não interferir no andamento da audiência. Além disso, os investigadores vão prestar atenção especial ao assunto. Depoimento de Francine Armengol perante o Tribunal Superior, caso traga algum novo detalhe para a investigação durante seu testemunho. Esse detalhe que acabei de dar é importantíssimo. O depoimento de Armengol vai ser, claro, analisado minuciosamente pelos investigadores. E como eu disse, embora os relatórios sobre Santos, Zerdan e Armengol estejam praticamente muito avançados, praticamente concluídos, faltando apenas algumas questões. Pues empiezan a abrir. O julgamento do esquema envolvendo Coudo, no qual a própria Armengol tem que depor. Portanto, para não interferir no julgamento, provavelmente, após o depoimento de Armengol, podem surgir novas pistas ou algo a acrescentar ao relatório. Do que ela disser, então parece que vão esperar. Vamos ver no final se será assim ou não. Vocês sabem que sempre digo isso. Quando falamos de referência temporal, tudo é entre parênteses, com ressalvas. Por quê? Porque as coisas podem mudar muito. De um dia para o outro, isso não é uma foto fixa. É que você disse que vai sair em abril, em maio e não saiu. Não, vocês já sabem que as coisas podem mudar. Eu falo para vocês o que está acontecendo neste momento, hoje. Os relatórios estão muito avançados. Muito avançados. Mas tudo indica que será preciso esperar até que termine o julgamento do caso de Coudo no Supremo, que acontece em abril. Ou seja, só saberemos desses relatórios em maio, pelo menos. Mas eu digo para vocês que os relatórios estão muito avançados. Além disso, isso não para por aqui, porque a primavera para Pedro Sanches vai ser quente, vai ser especialmente vermelha. As mesmas fontes consultadas nos contam que os agentes da UCO também estão avançando muito na investigação de outra trama de corrupção que envolve o governo. A chamada Operação Leire, sobre a manipulação de contratos de empresas públicas e instituições como a Sociedade Estatal de Participações Industriais, CEP, e também são esperadas novidades importantes sobre esse caso. Por um lado, temos o relatório sobre Armengol, o relatório patrimonial sobre Santos Zerdan e também novidades importantes sobre a Operação Leire, também chamada de Trama CEP. Lembro que este caso está sob segredo de justiça, sendo investigado pelo juiz Santiago Pedraz, do Juizado Central de Instrução 5 da Audiência Nacional. Foram presos no mês de dezembro passado a ex-militante e operadora do PSOE, Leire Dias, o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, e o empresário e suposto sócio de Santos Zerdan, o Encer Navarra Anchón Alonso. Vejam o panorama que nos espera e principalmente o que espera o presidente do governo, Pedro Sanches. Da UCO, sobre o patrimônio de Santos Zerdan, com descobertas importantes sobre a compra de material sanitário durante a pandemia. Afeta Francina Armengol, ex-presidente das Ilhas Baleares e atual presidente do Congresso dos Deputados, no contexto do esquema Coudo. Mas além disso, também haverá novidades sobre a Operação Leire. Com certeza, é preciso reunir muita energia, porque o que vem depois da Semana Santa vai ser tremendo. Começando pelo julgamento do caso Coudo, no Tribunal Supremo, que eu estarei cobrindo lá dia após dia. Também não podemos esquecer outros esquemas e casos de corrupção, que são tantos que acabam confundindo vocês. Mas essa é a situação. É que o sanchismo é pura corrupção, e sem dúvida não damos conta de informar vocês sobre tanta corrupção. Corrupción por todos lados. E assim, encerramos esta informação exclusiva. Espero que tenham gostado desta edição de Medidas Cautelares. Deixem seus comentários, pois sempre leio com atenção. Vocês também podem se tornar sócios, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos, por menos de 7 euros por mês. Também, como vocês já sabem, quem puder e quando puder, pode fazer contribuições financeiras via Bizum pelo celular no número 627556336. 5637062756337. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até logo! Inscreva-se!